Cumprimento os irmãos com a palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu já quero, desde o início, externar minha gratidão ao Senhor. Eu sempre costumo dizer que cada oportunidade é única. Não sei quando que vai ser a última, então cada uma tem que ser como se já fosse a última. E vamos então fazer menção da palavra do Senhor nessa noite, no livro de Mateus, capítulo 23. Mateus 23. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 12. Diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alarmam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chamai o vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, e é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo 23. Aqui em Mateus, no capítulo 23, Jesus, ele passa a explicar aos seus discípulos aquilo que ele estava vendo em relação aos escribas e aos fariseus. Jesus ele começa dizendo aos seus discípulos que eles deveriam sim observar aquilo que os fariseus diziam, porém não deveriam proceder da mesma forma que eles, porque embora eles fossem conhecedores da lei, eles não a colocavam em prática. Conheciam sim, mas não obedeciam. Eles atavam julgos pesados nas costas dos homens, mas eles mesmos não tinham coragem de colocar nem por cento em prática. A palavra vai dizer que eles não tinham coragem de remover aquele jugo nem com o dedo. Ou seja, para o meu próximo eu mando ele fazer algo, mas eu mesmo não quero fazer. Deus me ensina a sua palavra, eu mando os outros obedecer essa palavra, mas eu mesmo não quero cumprir. Era mais ou menos assim que os fariseus viviam. Daí para pior. Essa foi apenas uma das ilustrações que Jesus começou a dizer aos seus discípulos de forma mais cristalina, para que fosse mais fácil eles entenderem o que é realmente servir a Deus e o que é viver uma religião de aparências, simplesmente para ser visto. Dentro desse capítulo 23, nós podemos retirar diversas lições.
ao longo da minha ministração, eu vou estar pincelando alguns versículos em outros capítulos que também se referem ao mesmo contexto, a fim de ficar mais claro. E esse capítulo 23, ele sempre vai ser muito atual para o judeu. Sempre. Porque, embora hoje todas as pessoas saibam aparentemente quem é a pessoa de Cristo, na teoria, no nome, nós podemos ainda estar vivendo, na verdade, uma religião de aparências, pensando que tivemos um encontro verdadeiro com Ele, mas na verdade só tivemos um encontro com a religião. E a religião não salva, a lei não salva. Quem salva é só Jesus. Nos últimos versículos que nós fizemos a leitura, aqui do versículo 10 ao versículo 12, Jesus, ele vai dizer uma das frases mais conhecidas pelos cristãos no mundo inteiro. Embora essa frase seja muito conhecida, as pessoas elas não conhecem o impacto dessa frase e ainda reduzem essa frase em um significado completamente distorcido daquilo que ela realmente significa. Quantos aqui podem ter ouvido a expressão, os humilhados serão exaltados? Todo mundo já ouviu, tenho certeza. Os humilhados serão exaltados. Só que na verdade o que Cristo disse foi um pouco diferente. Os humilhados serão exaltados é aquilo que as pessoas falam. Mas nessa noite nós vamos fazer menção da palavra e aprender que não foi exatamente isso que ele falou. Foi um pouco diferente. Jesus, nos últimos versículos desse primeiro tópico, no versículo 11 e 12, ele vai dizer que os fariseus, embora fossem homens conhecedores da lei, embora eles soubessem muito, eles viviam na verdade uma vida de aparência. Aqueles fariseus, eles faziam escândalos em praças somente para serem vistos. Aqueles fariseus e escribas, eles entravam nas casas das viúvas com o pretexto de consolo, de fazer longas orações, mas na verdade eles faziam isso simplesmente para camuflar a verdadeira intenção, que era tomar todas as ofertas que elas tinham. Ou seja, não bastava ser viúva, eles ainda entravam na casa delas e tomavam até mesmo aquilo que elas nem tinham. Eles aumentavam as suas vestes para serem vistos, notados como homens santos diante da lei, homens diferenciados. Só que Jesus, ele contraria toda essa forma de viver os fariseus. Jesus começa explicando para os discípulos: observe, eles sabem muito. Tudo bem que eu não vim para revogar a lei, vim para cumpri-la. Então vamos fazer o seguinte: observe, pode observar o que eles fazem, aprendam com ele. Mas eu digo uma coisa: aprendam aquilo que eles ensinam, mas não procedam como eles, porque embora eles ensinem muito bem, não praticam o que ensinam. E nesse versículo 11 e no versículo 12, Jesus vem desconstituir esse sofisma, essa máxima que muitos de nós temos ouvido, que os humilhados serão exaltados, mas Jesus não disse isso. Jesus disse, na verdade, que quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Foi isso que ele disse. E ele completou dizendo: aqueles que humilham a si mesmo serão exaltados. É diferente, igreja. É diferente. Os humilhados não serão exaltados, mas quem humilha a si mesmo por amor a Cristo, esse sim será exaltado por Deus.
pecado, nunca vai ser exaltada. Nunca. Então tira isso da sua cabeça. Hoje, não repita isso mais, que os humilhados serão exaltados. Não. Quem se humilha, renunciando ao seu pecado, renunciando ao seu eu todos os dias por amor a Cristo, esse sim Deus vai exaltar. Esse Deus vai fazer a diferença na vida dele. E Deus, ele cumpre tudo que ele promete. Então você pode ter certeza que se você é uma pessoa que acata isso para a sua vida, ele vai te exaltar. E essa já é o primeiro ensinamento de Jesus que nós aprendemos aqui, nesses primeiros versículos, mas tem mais. Antes disso, ele tinha falado que ninguém deveria ser chamado de mestre, porque mestre tem só um. Ninguém nessa terra deve ser chamado de pai, porque pai tem só um, nosso Pai Celestial. E ele vai explicando, desconstituindo tudo isso que os fariseus estavam ensinando erroneamente. E Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que ele vai dizer algo. Vocês querem ser exaltados? Vocês sabem o que é ser uma pessoa exaltada? A pessoa mais exaltada será o nosso servo, aquele que mais se doa pela obra, aquele que mais serve os outros. Essa é a pessoa mais exaltada. Então o que nós aprendemos com isso? Os fariseus eram homens dotados de grande reputação, homens que tinham grande visibilidade, e hoje não é diferente. Quantas pessoas pensam que ser exaltados por Deus é receber um cargo ministerial, é exercer um ofício na casa do Senhor, é ter fama, é ter dinheiro? Mas Jesus, ele desconstrói tudo isso, porque tudo isso os fariseus tinham, mas nada disso pôde salvá-los de si mesmo. Fama não salva ninguém, dinheiro não salva ninguém, cargo não salva ninguém, porque se salvassem, os fariseus estavam salvos. E Jesus, ele tem uma palavra tão certeira, que ela é sempre atual. Servia para ontem, serve para hoje, vai continuar servindo para amanhã. E ele continua explicando, explicando para aquele povo que realmente era servir a Deus. As renúncias, igreja, nunca vão ser fáceis. As renúncias são penosas. Elas exigem dedicação e perseverança. Não basta você chegar naquele padrão, depois que chega ainda tem que manter até a volta dele. Porque embora os filhos da promessa sejam tão numerosos quanto os grãos de areia na praia, salvo é o remanescente, ou seja, quem permanece. Está aqui, permaneça. Já foi alcançado pela graça, permaneça até a volta, fielmente até o fim. A volta de quem? Do nosso mestre. E essas renúncias, elas exigem temor, dedicação, perseverança, porque carne e espírito militam entre si ininterruptamente. Enquanto você estiver vivo, essa luta vai existir. Isso serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Só que aqueles que verdadeiramente amam a Deus, eles aceitam, entendem essa luta e aceitam abdicar o desejo da carne em detrimento de agradar a Deus. Ou seja, a luta não vai acabar, mas eu vou continuar. Por quê? Porque nós amamos. Você reconhece quem realmente ama a Deus se essa pessoa ainda está lutando contra a sua carne. Você luta contra a sua carne? Está lutando? Está renunciando mesmo? Tem certeza que você vai ser exaltado por Deus? Quer ser exaltado? Vai renunciar, vai obedecer,
vai abdicar o seu eu em prol dele. E de início, né, é muito comum a gente ouvir essas expressões, só que quando a gente realmente vai entender o significado de cada uma delas, aí a coisa já fica mais apertada. Aí nós observamos que o Evangelho realmente é para quem crê. E crer é muito mais do que entender que é necessário. Crer é você aceitar, eu quero. Se Deus falou, vou cumprir. E é preciso muita maturidade para entender que nem tudo é espiritual. Jesus ele vem aqui ensinando, né, coisas tão simples, parecem ser tão fáceis de entender, mas as pessoas ele fazem questão de complicar os ensinamentos de Jesus, que não são difíceis, são fáceis, muito fáceis de serem entendidos. E ele vai dizer, né, que muitas pessoas pensam que humilhação se refere a coisas banais do dia a dia, mas não é disso que Jesus está falando. Quando Jesus diz que nós devemos humilhar o nosso próprio eu, porque quem a si mesmo se humilha será exaltado, ele não está falando dessas besteirinhas que acontecem no nosso dia a dia, desses aborrecimentos que vem ali, que vem aqui, não é isso. O verdadeiro significado de humilhação que ele está falando aqui é mais forte que isso. É humilhação no sentido do seu coração desejar o pecado, e mesmo desejando, o seu amor é tão grande, mas tão grande por Deus, que esse amor ele se sobrepuja em relação ao desejo da carne. Isso é que é humilhação de verdade. É humilhação com essas coisinhas que acontecem. Nossa, eu estou voltando do supermercado, a sacola rasga e o refrigerante rola no meio da rua. Não é isso. Nossa, nesse mês a fatura do cartão veio tão alta que eu não lucrei o suficiente para conseguir pagar. Nossa, eu estou sendo humilhado. Meu Deus, que humilhação. Nossa, que fúria do inimigo. Misericórdia do inimigo, não para de aumentar a conta do meu cartão. Misericórdia. Gente, não é isso que Jesus está falando. Não é isso que é humilhação. É mais forte do que isso. Humilhação é renunciar ao pecado. Se você não está humilhando, se você não está humilhando a si mesmo para abandonar o pecado, então você não sabe o que é humilhação. Nem sabe. Estou passando por coisinha à toa. Coisas que às vezes você mesmo está dando causa. Nada mais é do que você está colhendo aquilo que você mesmo plantou. Isso não é humilhação. Você mesmo está dando causa ao seu problema. E outra questão, né, que é muito importante nós pontuarmos nessa noite é que o Evangelho está bastante distorcido aí fora. Esse Evangelho da altivez não é brincadeira. Não é brincadeira. A pessoa está querendo ser exaltada sem nem saber o significado dessa palavra, e além de não saber, ela está querendo que Deus a exalte para que ela pise os irmãos. Ela querendo ser exaltada para pisar nos outros, para mostrar que é alguma coisa nessa terra. O que vale alguma coisa nessa terra, igreja? O que vale alguma coisa nessa terra? Ajuntai tesouros no reino dos céus, onde a caça não corrói. É lá que dentro está o nosso tesouro. A traça não rói, a ferrugem não corrói, e o ladrão não rouba. É lá que deve estar o nosso coração, porque tudo isso daqui vai passar em breve. Brevemente, o nosso rei voltará. Cumpram os princípios. Não se preocupe com o cumprimento da promessa, porque quem promete é Jesus e Ele vai cumprir. Então a sua preocupação deve ser com os princípios. Deixa a promessa ali. Esquece um pouquinho. Ele vai cumprir. Quem prometeu vai cumprir. A sua obrigação é focar nos princípios. Princípios. E Jesus ele vai contradizer tudo aquilo que esses fariseus maldosos e diabólicos vão pensando que é ser exaltado por Deus. Jesus ele começa a confrontar, né, os discípulos, ensinando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro significado de obra, de obediência. E ser aprovado pelo homem não é ser aprovado por Deus.
E outra coisa, igreja, gostaria muito também de fazer menção a algo que Jesus disse que as pessoas não entendem. De um lado está a lei, de outro lado está a graça. A lei ela não salva a graça. Porém, a lei ela teve também a sua importância, ainda que por um período transitório. Qual que era a função da lei? A lei ela funcionava como mãe. O que isso significa? A lei é como se ela fosse uma babá. Está ali a criancinha. Enquanto ela é criança, ela precisa de uma babá para orientar, para conduzir, até chegar o tempo em que aquela criança adquire maturidade e passa a conseguir administrar os bens do pai. Aquela criança, ela precisa de alguém para conduzi-la até chegar o tempo da maturidade. Não somente da maturidade, mas também chegar o tempo do cumprimento da promessa. Então, era necessário. A lei ela também tinha a sua importância, ainda que transitoriamente. Era para conduzir, para colocar um limite no povo. Vou colocar um limite em vocês até chegar o dia do cumprimento da promessa. Qual promessa? Que eu vou enviar o meu filho. Vou enviar o meu filho para cumprir a lei no lugar de vocês. Então, até aquele momento, ela teve sim uma importância, ainda que só por aquele momento. Só que as pessoas, quando eu quero chegar nessa ministração, é que as pessoas elas ainda não compreendem a diferença de lei e obediência. Tem gente que está achando que obedecer é lei. Gente, obedecer não é lei. Tem muitas pessoas que pensam, mas se eu sou salvo pela graça, será que eu posso fazer tudo que eu quero? Se é a graça que me salva, será que eu posso continuar fazendo tudo que eu fazia antes? Já posso continuar. Não vou obedecer não. Esses pastores que estão aí até hoje falam, tem que obedecer, tem que obedecer. Tem que obedecer o quê? Isso aí é lei. Não é lei, gente. Obediência é graça. Obediência é favor. Lei é uma coisa, obediência é outra. Lei era quando aqueles fariseus e escribas seguiam uma lei morta, regrinhas que não levavam ninguém para o céu. Era, posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Isso daqui eu quero, isso daqui eu não quero, porque não pode. Não pode. Obediência não é isso. Agora, pela graça, nós obedecemos porque nós entendemos que é só Ele que pode dar a salvação. Só que uma vez que Ele me dá a salvação, Ele não me salva para que eu continue nos mesmos caminhos de outrora. Se Ele me salvou, é para que hoje eu ande em novidade de vida. Não mais porque pode, não pode, isso ou aquilo, não. Mas porque eu entendo que eu amo. E quem ama de verdade, obedece a Deus. Isso não é lei, isso é graça. Contra essas coisas não há lei. Contra o amor de Deus não há lei. Então obedeça. Obedeça, porque a palavra não mudou. A mensagem da cruz continua. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Isso é obediência. E fora de Cristo na vida, somos como o ramo de uma erva. Pega o tesourão, pega o facão e corta o galho de uma árvore. A árvore não vai morrer, ela vai continuar vivinha. Quem vai morrer é o galho que foi arrancado. Saia da presença de Deus para você ver se você não morre também. Morre. Ele não precisa de você. Somos nós que precisamos dele. Nós, fora de Cristo, somos como um ramo seco. Tirou, morre na hora. Cai no chão e morre na hora. Morre sem a presença de Deus. A morte aqui é morte espiritual. Então, obedeça.
por amor. Algumas pessoas podem chegar em nós pressionando. Isso com certeza acontece com pastores, acontece com a senhora, tenho certeza, e com o pastor também. Pode fazer isso? Posso fazer aquilo? Mas me disseram que eu posso fazer. Será que não é pecado? Não, não quero que você me explique nada. Eu estou perguntando se pode ou não pode. A resposta tem que ser curta. Me responde, pastor, com isso não pode? Fala que sim. Ou fala que não, só isso. Ou seja, não querem explicação, já querem uma resposta pronta. Só que o evangelho não pode ser explicado com uma palavra, ele não pode ser reduzido com a resposta pronta. Tem que ter explicação. Porque não se trata de pode ou não pode. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não se trata de ser pecado ou não, de poder ou não poder. Se trata do quanto eu amo a Deus o suficiente para dizer, até posso, porque todas as coisas me são lícitas, mas se não agrada a Deus eu não vou fazer. Isso não é lei, não, igreja. Isso é obediência. Obediência que provém do amor verdadeiro de quem nasceu de novo. A marca de quem nasceu de novo é o amor, pelos estatutos de Deus. Quem entende isso, obedece com alegria. O fardo do Senhor não é o mesmo fardo que o mundo coloca. Por quê? Por que, igreja? Porque o seu jugo é suave e o fardo é leve. Não é o fardo do Senhor que está pesado, é a nossa força que está muito pequena. A nossa força é demasiadamente pequena. O problema não está nos mandamentos do Senhor, está em nós. O problema está em mim e em você. O jugo do Senhor é suave e seu fardo é muito, muito leve. Sabe o que é pesado, igreja? Pesado é o pecado. Pesado é o pecado. Obedecer a Deus não é peso. Não é peso. Obedecer a Deus deve ser motivo de alegria, muita alegria. Muita alegria. Nós somos como pássaros. Pássaros que estavam engaiolados. Engaiolados, o mestre foi lá e abriu a gaiola. Mas tem pessoas que mesmo com a gaiola aberta não querem sair de lá de dentro. A gaiola está aberta, mas o passarinho está lá até hoje, não quer sair. Jesus quebrou o cárcere, quebrou as cadeias da morte. Ele detém em sua mão a chave da morte. A chave do inferno está nas mãos do Senhor. Então por que você, mesmo com a gaiola aberta, não quer sair? Às vezes você está lá dentro até hoje, pensa que teve um encontro verdadeiro com Ele, mas ainda vive como um escravizado, encarcerado no pecado. Sai daí, sai de dentro dessa gaiola depressa, porque Ele já abriu, está aberto o caminho. Sai daí de dentro, sai, porque Ele te chamou para voar e voar nas asas da santidade. Ele não te chamou para continuar vivendo a mesma vida. Vai ler Romanos capítulo 6. Se eu sou salvo pela graça, por acaso devo então continuar no pecado para que a graça abunde? Errado. Sou sim salvo pela graça, mas não devo permanecer no pecado. Romanos capítulo 6, está tudo lá. Se Ele me salvou, se eu o aceitei publicamente, eu me fiz semelhante a Ele na sua morte. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos assemelhamos a Ele na sua morte, na morte na cruz. Se Ele morreu na cruz, de forma análoga, nós também devemos morrer para os nossos pecados, para que de igual forma, do mesmo jeito que Deus o ressuscitou de dentre os mortos,
sejamos nós também ressuscitados naquele grande dia. Ou seja, tem um caminho, tem uma sequência. Não podemos pular etapas. Morra com Ele. Morreu na cruz, vou morrer igualzinho. Só que para quem? Por pecado. Vou morrer para mim mesmo. Ele foi crucificado na cruz, então eu também vou crucificar o meu eu, o meu desejo nessa cruz. E da mesma forma que Ele ressuscitou no terceiro dia, quando o Espírito Santo entra dentro de mim, a vida entra também. A vida que estava dentro de mim, nós recebemos parte também dessa herança maravilhosa. Estamos vivificados hoje, para que quando Ele voltar, subamos também. Subamos. Quer subir? Quer subir? Nasceu de novo mesmo? Então obedeça. Está obedecendo? Tem certeza? Reflita. Que história é essa de que para ir para o céu basta ser uma pessoa gentil? Uma pessoa negra? Que é de bem com a vida, de bem com todo mundo? Aí eu vou pensar assim: eu sou de Deus. Eu não julgo ninguém. Acolho todo mundo. Sou cordial. Sou educado. Faço boas obras. Mas o resto da Bíblia? E o resto onde é que fica? O Evangelho não se resume a palavras bonitinhas. O Evangelho não se resume a apenas aplicar essa política de boa vizinhança com todo mundo. Talvez você até seja uma pessoa honesta, educada, mas não é só isso. O resto e os outros princípios. Que evangelho é esse fragmentado? Nós temos dois extremos. De um lado nós temos os fariseus, que usam a palavra seca para matar, mas de outro lado nós também temos os negligentes, que acham que Deus é só amor. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é amor, mas não basta ser uma pessoa aparentemente amorosa. O que é amor, igreja? Vocês não estão sabendo o que é amor. Amor não é só não julgar. Amor é obedecer princípios, renunciar. Isso é amor também. Isso é amor, e muitas pessoas já não querem mais cumprir esse amor. Não sabem o que é amor. Não sabem. Renuncia. Romanos capítulo 6. Capítulo 6. A graça, ela não me isenta de viver uma vida de obediência. Não isenta. Muito pelo contrário. Graça é obediência. Graça e servidão. O maior entre vós será o vosso servo. Mateus capítulo 23. Servir, se humilhar. Talvez você pense que está sendo humilhado, mas não é humilhação em prol do reino, é humilhação para si mesmo. Está humilhando só para conseguir as coisinhas aqui mesmo. Isso não é humilhação, não é. Não vai ser exaltado nunca desse jeito. Nunca vai ter promessas cumpridas. Eu estou falando de promessas de vida eterna. Essa promessa que eu estou falando não vai vir. Então muda hoje o curso. Mude o curso. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então se humilha. Se humilhar onde? Na presença do Senhor. Não é essas humilhações, essas coisinhas pequenas que acontecem fora, não. É humilhar no sentido de renunciar ao eu. Naila, minha carne desejando pecado. Só que eu amo a Deus de forma tão grande
entendi quem Ele é. Então, mesmo meu coração mandando eu fazer algo, mandando eu entregar a carne, eu falo não para mim. Não para mim. Não, você não manda em mim, casa. Você não manda em mim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Então não diga que o fardo está pesado. Nossa força pode estar pequena. É a nossa força que pode estar pequena. Se está pequeno, ore a Ele. Ore a Ele para que Ele renove as nossas forças, porque só Ele tem poder para fazer isso. E também, analisando não somente esse capítulo 23 de Mateus, o capítulo 6 de Romanos, e para a gente estar finalizando essa palavra, mais uma vez eu gostaria de frisar aqui para os irmãos: não se trata de pode ou não pode. Posso fazer isso, posso fazer aquilo? Isso é livre. Mas a sua pergunta deve ser diferente. Será que isso agrada a Deus? A pergunta deve ser diferente. Não é pode ou não pode. O que será que Deus pensa sobre isso? Minha carne está mandando eu fazer, mas o que será que Deus pensa sobre isso? Será que isso o agrada? Será que o agrada? Se não estiver agradando, então não faça. Não porque algum pastor, ou porque eu, ou porque alguém falou que não pode fazer. Não. Porque não agrada o coração de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso todas as coisas em Cristo, mas nem todas as coisas podem trazer algo de edificante para a minha vida. Nem todas as coisas vão me levar para o céu. Então foca naquilo que está no reino. Foca naquilo que vem da parte dele. Como eu posso ter a coragem, o atrevimento de dizer que o fardo está pesado, se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável? A vontade dele não é pesada. Talvez a sua luta, o seu sofrimento pode estar sendo um pouquinho pesado, mas a obediência, ela não é pesada. Não é. O jugo do Senhor não é pesado. Servir é graça. Obedecer é graça. Observar estatutos e princípios é graça. Isso não é lei. É pura graça. Então tire isso da sua mente. E servir a Cristo não vai exigir renúncias, porque vai sim. Muitas, viu? Muitas. Então, se eu fosse você, já começava a reconhecer hoje: eu aceito. Aceito essa palavra. Eu aceito esse caminho que me coloca no céu. Pode ser espremido, pode ser doloroso, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Tem até um hino que eu gosto muito dele, que fala sobre a cruz, que a cruz ela é uma ponte para o céu. Creio que muitos me conhecem. Sim, ele fala assim: eu vou dar só um pedacinho para os irmãos. Ele fala: o inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. Se é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende.
pegadas de Jesus são mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. É cruz. É cruz. Mas ela vai te levar para o céu. Eu creio nisso. E finalizando, eu já não sei se tem visitantes nessa noite, mas não sei se todos já conhecem a Cristo. Se tem alguém que quer essa noite fazer um compromisso com o Senhor, ou se você já até serviu ao Senhor por algum tempo, mas desistiu dele também. Se tem alguém que se encontra nessa condição, eu gostaria muito que viesse aqui na frente fazer um novo compromisso com Ele. Se você não conhece a Cristo ainda, mas hoje toma essa decisão de tomar esse caminho de renúncia que leva para o céu, vem aqui na frente. Ou se você já esteve nesse caminho, mas não está mais e quer voltar essa noite, faça o convite também. Vem aqui na frente, fazer um novo compromisso com o Senhor, selar essa aliança com o sangue. Se tem, gostaria muito que você viesse. Nós também, se não tiver, que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê uma semana